Meus irmãos, nesta noite nós temos o privilégio de receber o nosso irmão Reverendo Milton Júnior. Ele é pastor da Igreja de Vitória do Espírito Santo e é pastor da Igreja Presbiteriana Praia do Canto. Ele vai se apresentar ainda com maiores detalhes. A palavra então está com o nosso irmão Reverendo Milton Júnior. Que Deus abençoe, meu irmão. Meus irmãos, uma boa noite para todos. O som tá bem aí, William? Tá ótimo, o som tá muito bom. Ok. É uma alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, aqui em Vitória. Esse é o meu 14º ano como pastor aqui da igreja. Então, em dezembro, eu completo 14 anos aqui nessa igreja, onde Deus, de fato, tem abençoado e eu tenho tido momentos muito bons aqui, um crescimento muito bom com os irmãos aqui, na graça e no conhecimento do Senhor. Fiquei muito alegre com o convite do Reverendo William. O Reverendo William é um amigo recente, né? Ele já disse que nós nos conhecemos no ano passado, na conferência de aconselhamento, e é uma alegria poder estar compartilhando com ele. Temos conversado bastante, e é uma alegria poder então estar com os irmãos. O nosso tema nesta noite é a família aos pés do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu vou ler o versículo de número 15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora eu quero que você abra comigo a Bíblia no Salmo de número 128. Nós lemos aqui já, o pastor William já leu o Salmo 127. A sequência é o Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É muito bom pensar nesse tema da família. Como cristãos, nós afirmamos comumente que a família é um projeto de Deus e afirmamos isso de forma correta. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o Senhor Deus colocou no jardim do Éden um homem e a sua esposa, Adão e Eva, com o intuito de refletirem a sua glória, com o intuito de viverem ali em obediência ao Senhor e assim espalhar também a glória de Deus por meio da geração de filhos. Se você lembrar do capítulo 1, você vai ter ali Deus dizendo que o homem e a mulher, eles deveriam crescer, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la. Então, essa era a ordem que Deus havia dado. Deus criou o homem numa relação pactual. Como presbiterianos, nós cremos que Deus estabeleceu ali no Éden um pacto chamado de pacto de obras. Adão deveria se manter na presença de Deus, obedecendo aquilo que Deus tinha delegado a ele. Comumente nós falamos em mandatos que Deus deu a Adão. Em outras palavras, Deus fez o homem para relacionamentos. O homem se relacionaria com Deus, o homem se relacionaria com o trabalho, então com a criação, o meio que Deus havia colocado ele ali, e o homem se relacionaria com a sua esposa, posteriormente com filhos e com a sociedade que iria se estabelecer.
Então você tem ali um relacionamento espiritual, um relacionamento cultural e um relacionamento social, que é esse com os homens. E tudo isso funcionava de forma bastante harmônica quando Deus criou todas as coisas. O problema é que no capítulo 3 de Gênesis, nós percebemos que tudo aquilo que Deus havia feito e havia dito que era muito bom, essa foi a expressão usada por Moisés para descrever o que aconteceu quando Deus viu toda a sua obra, viu Deus que era tudo muito bom. O que acontece no capítulo 3, então, muda o rumo de tudo isso. No capítulo 3, você vê que a serpente se aproxima da mulher e ela, então, tenta a mulher a comer do fruto da árvore que Deus havia dito que não comesse. Curiosamente, você percebe ali que a mulher havia sido instruída por seu marido. Na criação, Deus estabeleceu funções. Homem para ser o cabeça do seu lar, para ser o mantenedor do seu lar, e a mulher criada para ser a sua auxiliadora idônea. Você reparar no livro de Gênesis, você vai perceber que a ordem de Deus para que o jardim fosse cultivado foi dada a Adão. Nesse momento, Eva, ou a mulher, no caso, ainda não tinha sido criada. Também a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada a Adão. A mulher também não estava presente nesse momento, ela ainda não havia sido criada pelo Senhor Deus. E quando a serpente, ela tenta a mulher, colocando dúvidas na cabeça da mulher, dizendo, olha, foi assim que Deus falou, que vocês não podem comer de nada por aqui. A mulher, então, respondeu segundo aquilo que ela havia aprendido do seu marido, já que foi Adão que ouviu primeiramente isso de Deus, certo? Dizendo, não, do fruto das árvores nós podemos comer, nós só não podemos tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque desse Deus disse que se nós tomarmos, nós certamente vamos morrer. E então há a dúvida lançada por Satanás ali, e a mulher acaba tomando do fruto, Adão toma do fruto, e eles caem em pecado. Os 3 relacionamentos para os quais o homem foi feito, o relacionamento com Deus, o relacionamento com a cultura, o seu trabalho, o relacionamento com a sua esposa e também com os outros semelhantes, todos esses relacionamentos eles foram afetados. Você percebe isso quando Deus chega lá no jardim, na viração do dia, e Adão se esconde de Deus. Você percebe isso quando Deus questiona Adão do que ele tinha feito, ou a respeito do que ele tinha feito, e Adão então acusa a Deus, dizendo, foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu e eu comi do fruto. O homem, cujas primeiras palavras em relação à sua mulher foram, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, agora lança a culpa da queda tanto no Criador, naquele que lhe deu a mulher, quanto na sua mulher. Ao invés de proteger a sua esposa, ele agora então se coloca em oposição à sua esposa, ele quer livrar a sua pele. E isso é uma consequência do pecado na família. Você vai ver a consequência do pecado na família mais à frente, quando os 2 primeiros filhos desse casal, eles vão, Caim vai tirar a vida de Abel, logo após eles terem ido adorar e Caim ter sido rejeitado pelo Senhor. Então toda essa confusão, todos esses conflitos que existem dentro do lar, eles são fruto daquele primeiro pecado que aconteceu lá no jardim do Éden. Então o homem quebrou o relacionamento com Deus, se escondeu, o homem, ele agora acusava também a sua esposa, e além disso, ao amaldiçoar o homem, Deus disse que a terra estaria também sob maldição, por culpa de Adão. E então o trabalho que foi ordenado a Deus como uma bênção para o homem se torna penoso. O homem agora vai comer do suor do seu rosto. O trabalho, ele não é consequência do pecado, mas a fadiga, a falta de vontade de trabalhar,
a falta de ânimo, muitas vezes, tudo isso é consequência do pecado. Bem como a submissão da mulher não é consequência do pecado, a mulher foi feita para ser auxiliadora. A consequência do pecado é que essa submissão, que seria bem fácil se eles estivessem ainda no seu estado original, agora se tornava algo penoso, difícil, a ponto de Moisés registrar aqui as palavras de Deus, dizendo à mulher que o desejo dela seria para o seu marido, e ele iria governá-la. Veja, perceba bem que todas as relações estão abaladas, fruto desse rompimento com Deus, fruto da desobediência a esse pacto com Deus. Todos os problemas, de novo eu afirmo, que nós temos em nossas famílias, são fruto daquele primeiro pecado, consequência daquele primeiro pecado. É lógico que nós também pecamos, mas muito daquilo que nós experimentamos nesse mundo que está em oposição a Deus é por conta da queda que houve no princípio de todas as coisas. Mas como Deus estabeleceu a sua relação com o homem num pacto, ele não iria falhar na sua palavra. O primeiro texto que eu li aqui, Gênesis 3, versículo 15, é o momento em que Deus amaldiçoa a serpente. Ele já havia amaldiçoado o homem, a mulher, e agora então ele amaldiçoa a serpente, dizendo que porque ela fez aquilo, agora Deus colocaria inimizade entre ela e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E aqui então está aquilo que nós chamamos comumente de proto-evangelho, ou de primeiro evangelho. O anúncio, o primeiro anúncio a respeito do Messias, a respeito de um Salvador. O pecado levou o homem à morte, mas Deus não deixou o homem nessa condição. O pecado trouxe confusão à família, mas pela fé, o evangelho restaura a relação com Deus e restaura também a relação de uns para com os outros. E você percebe isso, então, nessa promessa. Deus promete um redentor. Nós chamamos esse segundo pacto de pacto da graça. O pacto da graça, ele foi estabelecido entre Deus e o Senhor Jesus Cristo. E também com aqueles que estavam representados em Jesus Cristo. Então perceba, o primeiro pacto foi com Adão e a sua posteridade. Todos os homens. Todos pecaram em Adão. O segundo pacto foi com Jesus e os seus eleitos. Jesus, então, efetua toda a justiça de Deus, cumprindo toda a lei que o homem não podia cumprir, a fim de que esse homem agora possa voltar para Deus. Só que desde o Antigo Testamento, a salvação era por graça mediante a fé. E você percebe isso no capítulo de número 3. Você percebe expressões de fé aqui. Por exemplo, logo depois da maldição, lá no versículo 19, quando Deus disse que do suor do rosto Adão comeria do pão até que tornasse a terra, o texto continua dizendo que deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Adão muda o nome da sua mulher, dá o nome de Eva, vida. Ele estava crendo que a morte não teria a palavra final. Deus havia dito que se eles pecassem, certamente eles morreriam. Mas agora Deus diz que virá da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Adão crê nisso. Ele deposita confiança nisso. Logo depois, no capítulo 4, você percebe que a mulher, Eva, também crê nisso, porque quando ela tem o primeiro filho, diz no versículo 1 que a expressão dela de fé é: eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ou, em outras palavras, ela estava dizendo: Deus está cumprindo a sua promessa, está aqui, está no meu ventre, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Você conhece a história. Você sabe que não era aquele primeiro filho da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. No máximo o que ele fez foi acabar com a vida do seu irmão.
mostrando que aquela inimizade que Deus havia dito que haveria lá no versículo 15, estava bem presente na vida de Caim e de Abel. O Novo Testamento fala de ambos, dizendo que Abel, o sangue de Abel clama fala até hoje, e a Bíblia fala de Caim como sendo alguém do maligno, ou seja, a inimizade está ali estabelecida. Mas a expressão da mulher é uma expressão de fé. Deus me deu um filho, adquiri um varão com auxílio do Senhor. E para que as famílias sejam abençoadas por Deus, elas precisam, de fato, ser alcançadas pelo poder restaurador do Evangelho. Aquela promessa que Moisés escreveu em Gênesis, promessa feita pelo próprio Deus, ela se cumpre na história, e Paulo fala a respeito disso, dizendo o seguinte, lá em Gálatas 4, nos versos 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. A restauração pelo Evangelho, ela se dá, então, quando o homem crê no Senhor Jesus Cristo e é reconciliado com Deus. Quando o homem pecou, o pecado fez entre Deus e o homem um grande abismo, estabeleceu um grande abismo. E agora, por meio de Jesus Cristo, esse homem que está afastado do seu Deus, ele pode novamente se achegar a ele. Este homem que estava em guerra com Deus, pode de novo estar em paz. Paulo fala isso aos Romanos, quando diz que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, crer em Jesus Cristo faz com que o homem volte a ter comunhão com Deus, com o Pai. E se essa comunhão com Deus, ela foi estabelecida, as nossas outras relações que foram afetadas pelo pecado, elas também podem ser restauradas pelo Senhor. Eu dei uma corrida aqui nessa história, que eu creio você conhece muito bem do início, porque eu quero focar agora naquilo que o Evangelho faz, na transformação que o Evangelho faz na vida do homem e, consequentemente, pode fazer na vida da sua família. Fique aí, grave aí, aqueles 3 relacionamentos que foram quebrados: o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, social, e o relacionamento com o trabalho, certo? E aí nós vamos ver, então, um modelo bíblico, onde você percebe a restauração do Evangelho. E aí, então, você vai para o Salmo que eu li aqui nessa noite, que é o Salmo de número 128. Salmo de número 128. Perceba como que o salmista inicia, que cântico de romagem, e ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A ideia aqui do primeiro versículo, de bem-aventurado, que nós comumente falamos feliz, certo? A ideia aqui, então, é de descrever quais são as felicidades daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja, como é que o homem teme ao Senhor? Por meio de Jesus Cristo. Restabelecida, então, essa comunhão, se ele teme no Senhor e anda nos seus caminhos, ele é abençoado por Deus. Ele tem felicidades que vêm da parte de Deus. E a primeira delas aqui
diz que este homem é feliz no seu trabalho. O verso 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Mas a gente está num estudo sobre família. Meu Deus. Por que então que a gente está falando sobre trabalho nesse momento? Primeiro, porque o Salmo inicia falando sobre isso como bênção. E segundo, porque o trabalho é algo essencial para que a família vá bem. É do suor do rosto que o homem tira o sustento a fim de suprir, então, as necessidades da sua família. E a bênção aqui que está estabelecida é que aquele relacionamento com a cultura, com o trabalho, que ficou conturbada depois do pecado, por conta da queda, agora então está restaurada. Deus havia dito lá a Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão, em fadigas obterás da terra o alimento. Mas este homem aqui, do Salmo 128, ele é feliz no seu trabalho. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Como é que este homem pode ser feliz no trabalho? Ele pode ser feliz no trabalho porque ele teme ao Senhor. Se você olhar em conjunto o Salmo 127 e o Salmo 128, o Salmo 127 é o Salmo de Salomão. E ele é um excelente resumo do livro de Eclesiastes. Salomão aqui começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar-se de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. O que Salomão está colocando aqui de início é aquilo que ele vai falar em pormenores no livro de Eclesiastes. Sem o temor do Senhor, tudo é vão, tudo é vaidade, tudo é sem sentido. Não há razão de ser para a vida. É por isso, então, que ele diz: se o Senhor não estiver no processo, se o Senhor não edificar a casa, não adianta os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta o sentinela. Tudo é inútil. É inútil levantar cedo, é inútil dormir tarde, é inútil comer o pão que você ganhou de forma penosa. A maldição de Gênesis. Entretanto, ele diz: aos seus amados, ele dá enquanto dormem. É lógico que ele não está falando que o homem não vai trabalhar, ele vai sim trabalhar. Mas a sua esperança não está no trabalho. O trabalho não é simplesmente um meio de ganhar o pão, mas uma forma de honrar ao seu Deus. Por isso, então, o homem do Salmo 128 é feliz no seu trabalho. E nós, líderes da família, principalmente homens, precisamos encarar o trabalho como algo que vai glorificar ao Deus que nos salvou. Deus nos deu vocações distintas. E por meio destas vocações, nós honramos a Deus e nós servimos ao próximo. O homem foi criado para isso. O homem foi criado para amar a Deus e para servir ao próximo. Quando ele pecou, ele deixou de amar a Deus e passou a amar a si mesmo. Ele deixou de servir ao próximo e começou a servir a si mesmo. Agora, então, o próximo serve para o seu egoísmo, para aquilo que ele quer, para a sua própria satisfação. Mas quando o homem encontra Cristo, quando o homem teme ao Senhor, essas relações são restabelecidas. Deus começa a ser honrado e ele começa a ser honrado no seu trabalho. E agora o homem pode pegar do fruto do seu trabalho para alimentar seu lar, para alimentar a sua família. Então esse é o primeiro aspecto aqui. E agora então focando um pouco mais na questão da família propriamente dita, o Salmo 128 continua no versículo 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Este homem que teme ao Senhor e que é feliz no trabalho, ele também está satisfeito com a sua esposa. A ideia aqui
da esposa no interior da casa mostra, na verdade, a fidelidade da esposa. Esse é o sentido aqui, possivelmente, de a sua esposa no interior da sua casa, em contraste com uma expressão que aparece em Provérbios, capítulo 7, nos versos 11 e 12, que descrevem a mulher adúltera. E a descrição da mulher adúltera é interessante. Diz que ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. A mulher de Salmo 128 é descrita como a sua esposa no interior da sua casa. Então parece um contraste, de fato, com essa mulher descrita lá no livro de Provérbios. Significa, então, que o homem confia na sua esposa. Existe, então, comunhão entre homem e mulher. Ele está completamente satisfeito por ela. A videira que aparece aqui, a esposa será como uma videira frutífera, era um símbolo de frutificação, mas também trazia a ideia do encanto nupcial, do homem que se agrada da sua esposa. E como é que há essa harmonia? Essa harmonia existe por conta do temor do Senhor. Tudo, então, está ligado a isso. Quando o homem perde a comunhão com Deus, tudo que vem depois vai mal. Quando o homem restabelece a sua comunhão com Deus, ele pode agora, no poder do Espírito Santo, se esforçar para honrar Deus no seu trabalho, honrar Deus na sua família. Ele, então, está satisfeito com a sua esposa. Os servos de Deus, eles são chamados a se alegrar no casamento. E é triste você perceber que a mentalidade desse mundo caído, a mentalidade do homem em pecado, egoísta, que pensa somente em si mesmo, ela vai adentrando as nossas igrejas. É por isso que você começa a ver agora muitos divórcios acontecendo pelos motivos mais tolos dentro da igreja, com o povo de Deus. Não era para ser assim. Mas a igreja parece que tem comprado a ideia desse mundo de que o casamento é primeiramente para minha satisfação, para que os meus desejos sejam realizados. E eu estou, então, nessa relação de casamento até o momento em que essa relação ela é boa para mim. Parece um contrato que você faz, um contrato de serviço. E você faz o contrato de serviço? O contrato, ele estabelece quais são as obrigações daquele que está prestando o serviço para você, quais são os seus direitos, e estabelece que se os seus direitos não estiverem sendo atendidos, se a pessoa que presta o serviço, ela não está fazendo algo correto, certo? Ela está entregando um mau serviço, você pode romper o contrato. Mas esse não é o modelo bíblico de casamento. O modelo bíblico de casamento é um modelo pactual. O modelo bíblico de casamento não é que o casamento ele é bom para mim em primeiro lugar, mas o casamento é para o serviço do meu cônjuge. É assim que crentes precisam encarar o casamento. É assim que um homem de Deus precisa olhar para sua esposa. Ele está ali para servir a sua esposa. Ele é um líder, mas ele é um líder como Cristo. Jesus é o Senhor de toda a glória e serviu o seu povo. O homem, na sua liderança, ele não é um déspota. O homem, na sua liderança, é líder, mas ele é um líder que lidera em favor da sua esposa. De igual forma, a esposa ela precisa estar no casamento para que o seu marido seja satisfeito. É interessante, o nosso egoísmo faz com que busquemos sempre as coisas boas para nós mesmos. Você abre a Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala dos problemas ali em relação ao casamento, e você vai ter Paulo dando ordens bastante diretas ao homem e à mulher, e vai falar algo bastante interessante, dizendo que
O corpo do homem não pertence a ele, o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao seu marido. O corpo do marido não pertence a ele, mas pertence à sua esposa. Paulo, então, fala do relacionamento íntimo que eles têm, sexual, em termos de dívida que um tem para com o outro. Não uma dívida que tem que ser cobrada, mas uma dívida que eu sei que eu tenho para com a minha esposa e eu vou pagar. E que minha esposa sabe que tem para comigo e que vai pagar. Essa é a ideia de Paulo, então, lá na Epístola aos Coríntios. Só que o nosso egoísmo, muitas vezes, faz com que, ao invés de pagar a dívida, venhamos a sempre cobrar, né? Nós queremos os nossos direitos e, por vezes, não tendo aquilo que nós queremos satisfeito, nós queremos pular fora. Será que vale a pena mesmo estar casado? Será que vale a pena insistir nisso? E o Evangelho mostra que você pode abrir mão de viver para você mesmo e viver para o serviço do outro, no caso do seu cônjuge, ou do seu esposo, ou da sua esposa. O Evangelho estabelece comunhão. Daí a importância, então, do casamento ser entre crentes, entre pessoas que amam o mesmo Deus. Daí a Bíblia proibia a questão do julgo desigual. Ah, pastor, mas eu não sabia disso, eu já casei, o que eu faço? Permaneça casado, peça misericórdia a Deus para que o seu cônjuge venha crer no Evangelho, mas se você não casou ainda, note bem, você vai entrar numa relação de pacto, onde você ama a Deus e honra e serve o próximo, e não simplesmente uma relação contratual, onde, se você não estiver sendo devidamente servido, de acordo com o estabelecido no contrato, você pode romper o contrato. Então, homens, procurem uma mulher que esteja disposta a submeter-se à sua liderança. E mulheres, procurem um homem, um marido, um homem de Deus, em que você vai ter a alegria de se submeter. Porque aquilo que Deus estabeleceu lá no começo continua valendo. O pecado fez com que essa relação fosse afetada e ficasse mais difícil, mas no poder do Evangelho, marido e mulher podem viver em harmonia, podem viver como este homem aqui do Salmo 128, que se alegra com a sua esposa. Mas o Salmo menciona outra parte da família. O Salmo fala também dos filhos. A esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. E a figura utilizada aqui para os filhos é belíssima, porque eles são retratados como os rebentos da oliveira. A ideia aqui é de algo que precisa ser nutrido, que precisa ser cultivado, porque o rebento está ligado à oliveira e ele se nutre dela, como os filhos estão ligados, então, ao cabeça do lar e se nutrem dele. Os pais, eles precisam se dedicar ao ensino dos seus filhos, ao discipulado dos seus filhos. Aquilo que está estabelecido lá em Deuteronômio, capítulo 6, precisa ser uma realidade nos nossos lares. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás ao se levantar, ao se deitar, e assentado, e andando pelo caminho, em todos os momentos. Os pais têm que ter o entendimento de que eles estão instruindo os seus filhos. E eles precisam fazer isso para a glória de Deus, para que Deus seja honrado. Eles precisam, em tudo aquilo que eles instruem os seus filhos, apontar para a razão pelo qual nós fazemos aquilo que nós fazemos. Por que os filhos devem ser educados? Porque os homens precisam ser servidos e Deus precisa ser honrado. Não é simplesmente para o pai e para a mãe receberem elogios de como eles estão sendo bons pais,
ou boas mães, filhos precisam ser educados aos pés do Senhor, e numa família que teme a Deus, uma família que está aos pés de Cristo, isso precisa ser feito diariamente. Esse é o serviço diário. Então perceba o que você tem no Salmo 128. Lá na queda, o homem perdeu a relação com Deus, quebrou o pacto. O homem agora se esconde de Deus. O homem do Salmo 128 teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Lá em Gênesis, você percebe que o homem agora teria muita dificuldade com o seu trabalho, porque a terra se torna um local inóspito. Mas o homem do Salmo 128, ele é feliz no seu trabalho. Ele trabalha para que Deus seja glorificado. Lá em Gênesis, você vê que o pecado leva o homem a acusar a sua esposa. Você percebe que irmãos estão um contra o outro. Aqui no Salmo 128, o homem é feliz com a sua esposa. O homem se encanta de fato com a sua mulher. O homem está em harmonia com o seu lar, com seus filhos. Os filhos estão em harmonia. E tudo isso por causa do poder do Evangelho. Por causa da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Portanto, para que uma família esteja aos pés do Senhor, o próprio Senhor enviou seu Filho unigênito ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei, ou como diz João, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é sem razão, então, que quando Paulo fala aos Efésios, lá no capítulo 5, e abra aí comigo a sua Bíblia, ele diz, a partir do versículo 18, que os efésios não poderiam se embriagar com vinho, mas deveriam se encher do Espírito Santo. Paulo não os deixa pateando. Como é que é isso? Bom, uma família que está aos pés do Senhor, que vive aos pés do Senhor, ela precisa se encher do Espírito Santo. Como que você faz isso? Como é que você é cheio do Espírito Santo? Paulo não deixa os seus leitores descobrir por si só. Ele estabelece o caminho, a diretriz. E qual é essa diretriz? Ele começa no versículo de número 19. Desculpa, a minha Bíblia virou aqui. 19, dizendo: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que você é cheio do Espírito? Você é cheio do Espírito à medida em que você vive para a glória de Deus, certo? Ele está falando aqui, então, de um homem que honra a Deus, que cultua a Deus, que louva a Deus. Primeiro relacionamento com Deus. E aí, então, ele continua e diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros. E aí, então, ele começa a falar da sujeição a partir da esposa. As mulheres sendo sujeitas aos seus maridos. Os filhos, no capítulo 6, sendo sujeitos aos seus pais. Então, para que um marido, para que uma esposa seja cheia do Espírito Santo, ela precisa ser submissa. Não há como ser cheio do Espírito Santo sendo insubmissa ao marido. De igual forma, não há como o marido ser cheio do Espírito Santo sem amar a sua esposa. E o amar aqui não é um amar da boca para fora, mas é um amar de fato e de verdade. Quando Paulo fala a respeito do amor do marido e da submissão da esposa, a figura é a figura de Cristo e da igreja. Veja só o que diz a partir do verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então veja, quer ser cheio do Espírito Santo, marido, ame a sua esposa de fato e de verdade. Você precisa nutri-la, você precisa ser o líder do seu lar espiritual, você precisa ser aquele que conduz os cultos domésticos da sua casa, instruindo a sua esposa, instruindo os seus filhos. Tudo isso faz parte da função do marido e faz com que ele seja cheio do Espírito Santo. Lá no capítulo 6, quando fala a respeito da obediência dos filhos, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo começa dizendo, obedeça pai e mãe. Mas depois, quando ele fala um pouco mais, lá no versículo 4, ele diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Ele não está falando agora mais para pai e mãe, mas ele está falando para homens, pais aqui, coletivo masculino para os homens. Por que Paulo faz isso? Porque são os pais os responsáveis diante de Deus pela vida dos seus filhos. Há algo bastante interessante no diretório para o culto familiar dos puritanos, lá da Assembleia de Westminster. Nós comumente conhecemos os documentos que a nossa igreja subscreve, certo? A Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Mas a Assembleia produziu outros documentos, produziu o diretório litúrgico, produziu um diretório para o culto familiar. E algo que me chama bastante atenção no diretório para o culto familiar é que os presbíteros, eles tinham a função de verificar se estava acontecendo o culto doméstico nos lares. E o texto vai dizer, assim, que os presbíteros vão verificar, e se não estiver acontecendo o culto doméstico, o cabeça do lar, o marido, ele vai ser chamado à atenção. Ele vai ser advertido. Passado um tempo, se os presbíteros verificassem que continuava sem culto no lar, o cabeça do lar seria disciplinado, afastado da mesa do Senhor. Pensa como é que nossos pais puritanos levavam a sério a vida familiar. E pensa se fizéssemos isso hoje nas nossas igrejas. Como é que estaríamos? Como é que seria? Será que encontraríamos muitos lares onde os maridos zelam pelo culto doméstico? A esposa, filhos, colocá-los ao redor da mesa, instruí-los com a palavra de Deus? Porque isso é função também do marido. E se você está em Cristo, você tem plena capacidade de viver assim e de fazer todas essas coisas. Então, relacionamento com Deus aqui, para ser cheio do Espírito Santo, relacionamento familiar, submissão da esposa ao marido, amor do marido à esposa, obediência dos filhos aos pais. Há muitos filhos que querem ser cheios do Espírito Santo e eles acham que isso vai acontecer porque eles tocam no grupo da igreja, ou porque ele foi eleito diácono da igreja, ou porque ele agora é o presidente ou a presidente da UMP e trabalha bastante na igreja, e tudo isso é coisa boa. Mas se o filho é desobediente ao pai, essas coisas não querem dizer muito. Porque para ser cheio do Espírito Santo, o filho precisa ser obediente ao pai. E curiosamente, ele vai continuar dizendo da submissão, falando da relação entre empregador, na verdade servo, e senhor. Os servos, eles precisam servir ao seu senhor, ou trabalhar como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. E os senhores não deveriam tratar mal os seus servos. O que Paulo está mostrando aqui é que para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa se esforçar no poder do próprio Espírito para cumprir aquilo que Deus estabeleceu a Adão lá no início de todas as coisas. Relacionamento com Deus,
relacionamento com o próximo e primariamente com a sua família, relacionamento com o seu trabalho. A família aos pés do Senhor é a família que está diariamente dependendo do Senhor Jesus Cristo e que encontra nele plena satisfação. Se você tem satisfação em Cristo, se você entendeu a obra de Cristo em seu lugar, se você agora é parte da igreja, do corpo de Cristo, você tem plenas condições de viver para a glória dele, honrando a Deus no seu trabalho, honrando a Deus na sua família, honrando a Deus nos demais relacionamentos que você tem em sua vida. E a minha oração é que Deus, de fato, abençoe a sua vida, que Deus faça com que você cresça cada dia mais no conhecimento dele e que esse conhecimento leve você a atitudes práticas que honram o seu Redentor, que honram aquele que se deu na cruz do Calvário para que você hoje pudesse viver para a glória dele e para o louvor dele. Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Ó Deus amado e bendito, glorificado e exaltado seja o teu nome. Dou graças a Deus por esse tempo precioso que o Senhor permitiu que eu tivesse com estes nossos irmãos da Sexta Igreja de Guarulhos. Abençoe, Deus, cada família representada aqui. Abençoe cada família que congrega, ó Deus Santo, nessa comunidade. Abençoe, Deus, o conselho da igreja, o seu pastor, ó Deus, reverendo William, dê a ele sabedoria, a fim de que ele instrua a igreja do Senhor segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem, ó Deus Santo, estabelecido para que a tua igreja viva em santidade e que, ó Deus, ao aprender de forma sadia aquilo que há nas Escrituras, a abundância daquilo que o Senhor nos dá nas Escrituras, que cada família dessa igreja, ó Deus Santo, encontre verdadeira alegria, verdadeira paz, verdadeiro conforto. Abençoe os homens, ó Deus, cabeças do lar, para que eles sejam maridos, ó Deus, que honram o teu nome. Abençoe as esposas, para que sejam submissas aos seus maridos, os filhos, para serem obedientes aos pais. E que, ó Deus, esta igreja reflita a glória do Senhor na sua vida diária, ao viver o evangelho para a tua glória. Amém. Ó Deus, guarda-nos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande William, muito obrigado. Deus abençoe muito a vocês. Para mim foi um grande prazer estar com vocês.